Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Eu me chamo Lucas e esse é o Diário de um Camaleão. Atualmente eu estou enfrentando uma jornada de 12 semanas de autodescoberta criativa, proposta pela Julia Cameron no livro O Caminho do Artista, esse livro bem aqui, vou deixar o link aqui embaixo. Essa, portanto, é a 7ª semana. Na verdade, é a segunda vez que eu tento fazer esse livro, porque da primeira vez em que eu tentei, eu parei exatamente nesse mesmo capítulo. E eu acho que não é pura coincidência, é simplesmente porque, de fato, dentre todas as semanas, dentre tudo que a gente já viu até agora, esse tem sido o mais difícil para mim. Mais um ano batendo ponto aqui. Não é? É o selo de uma amizade. Tá todo mundo bem, maquiado, sem estar suado. Eu tô suada, eu vim direto do trabalho. Isso é linda de qualquer jeito, né? Cleitucho, quebrando tudo. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. Ó, vai, vai, tagaragada, tá. Coração da maior felicidade, é lindo meu papão, contagiando e sacudindo essa cidade. Amor pro amor, é bom pro amor. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Esse capítulo vai falar sobre a possibilidade em recuperar o nosso senso de conexão. Conexão com a força criadora que existe dentro de nós. Durante essa jornada, tudo o que a gente tem visto, tudo que a gente tem feito, na verdade, é refletir as causas pelas quais a gente, aos poucos, vai deixando de criar. São circunstâncias, situações que a gente passa durante a vida que aos poucos vão nos fazendo desacreditar que é possível criar algo a partir de nós. Essa é a conexão da qual a autora vai falar nesse capítulo. Conexão, para ela, é a capacidade de escolher. E escolher só é possível quando nós somos capazes de nos ouvir. Então, se você ainda não é inscrito no canal e está me ouvindo agora, eu te dou essa opção, essa possibilidade de escolher seguir esse canal. Está aberto para descobrir o que é criatividade. Pode falar comigo e pode falar principalmente com você. A gente ainda tem mais algumas semanas pela frente. E se você ainda não assistiu e está chegando agora, eu vou deixar aqui também a playlist da jornada. E assim, quem sabe, você possa se sentir motivado também a fazer isso. Eu preciso do seu beijo, eu quero a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que fica no mundo, diz que é verdade, que tem saudade. Abraço, Toda escolha, então, ela surge de uma vontade. E entender o motivo dessa vontade é entender pelo que ou de qual forma a gente decide criar. Falar sobre escolha é algo, para mim, que é muito difícil, porque demorou muito tempo, na verdade, a vida inteira demorou para eu entender a forma pela qual eu fazia as minhas escolhas. Como eu disse, não é à toa que eu parei da última vez nesse capítulo, mas tem sido realmente muito difícil, porque eu sempre tive medo de escolher o que aconteceria se eu decidisse algo por mim, algo pro meu próprio bem, algo que de fato eu quisesse, sem me preocupar, sabe? Algo que viesse de dentro de mim. O meu medo, na verdade, ele sempre foi o medo do abandono.
E aqui eu me explico. O medo do abandono sempre foi uma marca muito forte na minha vida. E sempre foi meu maior medo, né? Inclusive fazendo vídeo aqui, né? Não justificando, mas explicando. Eu cresci num lar, numa família totalmente desestruturada, assim, um núcleo familiar totalmente desestruturado. Cresci sem pai, cresci sem mãe. Acabei precisando morar com tio, com tia, com uma avó. E aí eu acho que por conta disso, muito das coisas que eu aprendi a escolher, muitas das coisas que hoje, inclusive, eu ainda trago na minha vida, de alguma forma foi por essa necessidade de sobreviver. O medo de ser rejeitado e de repente não ter o carinho, não ter atenção, não ter o afeto. Por isso que hoje eu olho para mim e vejo o quão difícil é eu tomar escolhas a partir daquilo que eu acredito que eu gosto, porque tem alguns momentos que eu até me pergunto se é realmente isso, se eu quero fazer dessa forma, se eu gosto disso, ou se de repente eu não estou tentando corresponder mais uma expectativa como eu sempre me comprometi na vida, né? Como eu sempre me senti obrigado. Por conta disso, tudo aquilo que eu aprendi a escolher sempre foi nessa perspectiva de que eu preciso satisfazer o outro porque eu dependo do outro. E por mais que a sua história seja diferente, eu acho que é muito comum a muitas pessoas a situação, no sentido de que todos nós, ao longo da vida, vamos abrindo mão de quase tudo que nós somos para nos adaptarmos ao que nos propõe o sistema, o que nos propõe a vida, o que nos propõe nossos pais, a escola, etc. E aí, aos poucos, a gente vai esvaziando tudo aquilo que é nosso e botando o que é dos outros para dentro, né? E nós, artistas bloqueados, a gente vive numa expectativa irreal da realidade, porque a gente não consegue se conectar verdadeiramente com o que a gente é e, por consequência, com a nossa realidade. E aí, por conta disso, como a gente não sabe o que desejar senão o desejo do outro, a gente acaba vivendo a vida do outro. A gente acaba repetindo o modelo, repetindo história, na esperança de que isso que não foi escolhido, mas que escolheram pra gente como uma forma correta, apesar de não fazer sentido agora, mas que um dia faça sentido, que um dia então tenha significado, ou que pelo menos um dia vale a pena. E aí, por passar a pensar dessa forma, aos poucos, a gente perde a última das nossas liberdades, que, como eu estava falando, é a de escolher o que é melhor para si, de fazer as próprias escolhas e se responsabilizar por elas. A escolha de assumir o risco do que se quer, porque se sabe que se quer. Vai. 1, 2, 3. Aê! Muitas felicidades, muitos anos de pica. Amém pra você, com essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pica. É rola. No seu cu. Eu acho que tanto a vida quanto a arte, elas possuem isso em comum. Ambas são feitas de escolhas e ambas são feitas de riscos. E nesses momentos em que a arte e a vida nos faz perguntas, existem respostas que só nós somos capazes de nos dar. Eu lembrei aqui, enquanto eu lia o capítulo dessa semana, eu lembrei de uma história que o Sartre conta de um aluno de filosofia, né, que chegou para ele com a seguinte dúvida: professor, devo ir para a guerra ou eu fico com a minha mãe? E aí a história é o seguinte: era um período de guerra, né, óbvio, e a mãe do menino tinha acabado de perder o filho mais velho, o irmão dele, e o marido dela tinha
acabado de também brigar, se separar, porque ele ia colaborar na guerra. E o estudante se sentia naquele chamado de vingar a vida também do irmão. Então, ele queria vingar o irmão, mas sabia que ele era a única consolação da mãe. E seja ele ou você se dando essa resposta, mas dar-se essa resposta é então compreender pelo que seríamos capazes de arriscar. Porque cada ato que nessa situação ele fazia, por exemplo, em relação à mãe dele, tinha uma resposta concreta no sentido de ajudá-la de alguma forma a viver. De outra forma, cada ato que ele fizesse partindo ou indo em direção ao combate seria como um ato ambíguo, porque não se saberia ao certo o que aconteceria. Então o próprio Sartre diz que seria como água na areia, um ato que poderia se perder e não adiantar em nada, não servir para nada. Só que a escolha que nós tomarmos é aquela que a gente então decide caminhar. Não que a gente não tenha o direito de se arrepender, mas eu acho que a angústia não só do artista, mas de todo ser humano, é ter a percepção de que é preciso escolher, não pagar pela dúvida daquilo que a gente acredita que a gente quer. Babado, né? A escolha daquilo que decidimos fazer é o que faz a nossa essência, porque quando permitimos dar as respostas a essas perguntas a partir de nós, permitimos que a vida se mostre dentro daquilo que é possível que a gente enxergue, dentro da nossa realidade. Quando trazemos para a realidade a ideia de algo, daquilo que pode ser verdadeiramente, sem se preocupar com aquilo que esperam, com que seja, mas sermos capazes de nos conectar com aquilo que nos representa agora. Viver é uma forma de não ter certeza, de não saber o que vem depois e nem como, porque não existe nenhuma garantia. Por isso que ter a capacidade de se ouvir é o que nos leva a criar de forma autêntica, porque também a gente nunca vai saber qual a melhor decisão para ser tomada, seja na vida ou seja na arte, porque não há garantia, mas ainda assim a gente escolhe criar. Porque a verdade é que temos mais medo do que seria se não criássemos. E essa é a única garantia que teremos. Está em ouvir o nosso coração. Porque a arte é a própria experiência humana. E ela só se faz vivendo. E esse é o risco de cada um. De escolher no que apostar, sabendo que é possível perder. Mas ainda assim ganhar.